Maria, sou missionário católico, missionário céu Roberto, sou uma voz. Meu carisma é esse, ser uma voz. Que nós somos esse resto da descendência da mulher, Apocalipse 12, 17, que irá guardar os mandamentos e defender, 1 Timóteo 3,15, a igreja, que ela é o baluarte da verdade. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18, 19. João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Que é sobre o fundamento dos apóstolos e a esposa de Cristo em sintonia com a cabeça. Olha só, aqui em Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública. E a primeira pregação vem da profecia, como Cristo profetizou: sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Não é mais Pedro, é Cefa, é pedra, é rocha, que irá edificar esse corpo místico, pregou através da pregação. Tanto que a primeira pregação foi de Pedro, Atos Apóstolos 2, 14. Em Atos Apóstolos 2 aqui você entende, para você entender porque é um só evangelho, é uma só fé, é um só batismo, é uma só pregação. Efésios 4, 5. Olha só. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestava sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Olha só que interessante. Em Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a essa igreja que tem uma só unidade, uma só pregação. Ali tinha pessoas de várias nações, entendiam com sua própria língua materna. Para o quê? Para não ter o que você vê nessas igrejas protestantes, divisões. E eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal. Aqui, ó, o pentecostal é unidade. Quando os protestantes lêem esse versículo, eles entendem que as suas igrejas têm que ser pentecostal. É clamor, é a oração de línguas, pular, sapatear, rodopiar. O Espírito Santo está só em uma igreja. O pentecostalismo está só em uma igreja. Uma igreja que ora junto com Maria, a esposa do Espírito Santo. A primeira pentecostal, Atos Apóstolos 1, 14. A cheia de graça, a cheia do Espírito Santo, estava ali reunido junto com os discípulos, esperando parar, que ali tinha pessoas de várias nações, entendiam sua própria língua materna, para ter uma só doutrina. Atos Apóstolos 2, 42. Ou Marcos 1, 22. Um só evangelho, um só Espírito Santo, um só pastoreio, uma só pregação, uma só verdade, uma só noiva. Ao 8, as Apóstolos 2:8. Como estão todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, lemitas, os que habitam em a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Pantifia, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene. Peregrinos, romanos, judeus, eu, preséptero, cretenses e arábios, ouvimos-nos publicar em nossa própria língua as maravilhas de Deus. E estava, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntaram uns aos outros: o que significa essas coisas? Glória a Deus, aleluia. Ali Pedro já começa a pregar, começa a explicar, concretizou a profecia de Joel 3. É um só evangelho, é uma só doutrina, é uma só verdade, é uma só esposa, é uma só igreja. Ele começou a proclamar, começou a edificar, começou a converter mais de 3.000 pessoas a essa igreja, a esse corpo místico. Muito diferente que você vê. A Universal prega um evangelho, a Assembleia prega outro evangelho, a Mundial prega outro evangelho, os adventistas, testemunhas, é um só evangelho. Tinha pessoas de várias nações, entendidas com sua própria língua materna. Por quê? Para não ter divisão, diz a Bíblia.
Gálatas 1, do 6 em diante, não há dois evangelhos. Não há outra doutrina. São pessoas que semeiam confusão, que se apartaram da tradição e do magistério. Ali tem pessoas de várias nações, entendia com sua própria língua materna para não ter essas divisões de evangelho. É para ter uma só verdade, é para ter um só corpo místico, é um só pastor, é um só rebanho. João 10. Olha só que interessante. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-la também. E ouvirão a minha voz e haverá uma só rebanho e um só pastor. Olha só. Escutar a voz da igreja, se converter para essa igreja, Atos Apóstolos 2, sob o fundamento dos Apóstolos, Efésios 2:20. E a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Que verdade é essa? Um só batismo, Efésios 4:5. Uma só fé e um só Espírito Santo, para você chegar ao caminho da verdade, para você se converter para essa igreja, que é uma igreja mística, que é a esposa de Cristo, tinha partos, nemitas, grego, pretexto, entendiam sua própria língua materna, para não ter essa vacância de divisão. Mas esse outro rebanho tem que escutar a voz da igreja, que é a esposa de Cristo. Cristo subiu lá na nuvem e deixou a sua esposa sendo edificada pelos seus apóstolos, que ele capacitou, que ele enviou, e pela intercessão do Espírito Santo que assiste essa igreja. Tanto se você for meditar aqui em Mateus 8, Mateus 10, 9. Quando fordes preso, não vos preocupeis, nem pela maneira que havereis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai quem falará em vós. Agora você cata aqui em Atos dos Apóstolos, se não me engano, 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu o chefe do povo e ancião ouviu. O Espírito Santo é o intercessor. O Espírito Santo é a alma dessa igreja. Segundo Coríntios 8:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito, que não é esse espírito que descia Atos Apóstolos 2, é um espírito de divisão, que irão causar e fundar igreja vinda de homens que se apartaram da tradição do magistério, surgiu ali nos 16 séculos de atraso. Aqui, ó, em Atos Apóstolos 2, 46 e 47, ó, unido de coração, frequentava todo dia o templo, partia o pão, ó, a Eucaristia na casa e tomava a comida com alegria, singeleza de coração, louvava a Deus e cativava-se a partir de todo o povo. E o Senhor, cada dia lhe ajuntava outros que estavam no caminho da salvação, em Isaías 42:1, que isso veio instaurar a verdadeira religião, vem fundar o seu reinado, o seu reino. Sobre o pastoreio, sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja, a minha igreja. E as Apóstolos 2 ali, essa igreja de história pública, e tinha pessoas de várias nações que entendiam sua própria língua materna. Cada um entendia com uma linguagem diferente. E é o que ia ter hoje em dia aí, ó. Cada fundo de quintal tem uma igreja, cada esquina tem uma igreja. É uma só igreja, é uma só fé, é um só batismo, é uma só esposa, é uma só noiva, como ele diz lá em João 3. Ele se regozija com a esposa e com o esposo. Para encerrar o vídeo, João 3, 28. Aquele que tem a esposa e o esposo, amigo do esposo, porém que está presente e ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Por quê? Cristo sobe na glória e deixa a sua esposa. Então, quem escuta a esposa, que é a igreja, quem escuta, quem segue essa igreja, quem dá a vida pela essa igreja, está dando a vida por Senhor Jesus Cristo, escutando o esposo. Para você chegar até o caminho da verdade, João 14,
6. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, Cristo deixou a sua esposa para você chegar até o caminho, até a verdade, até Jesus. Deixa eu se converter nessa igreja que tem esposa. Que vai te levar para o caminho da verdade até Jesus Cristo que está na glória. Apocalipse 6, 9. 6, 9, 10. Onde os mártires clamam ali, diante do altar, diante do santo verdadeiro que é Cristo. Salve Maria, sobre o seu nosso servo Roberto. Isso é Bíblia, palavra, que vem do magistério, que vem da esposa de Cristo. Glória a Deus, aleluia.